Ô Gil, E aí? tudo bem? Tudo bem, e você? Legal, prazer ter você aqui na nossa live. Pô, prazer é todo meu. Legal. Gil, lá no grupo, né, da Academia Livre de Violão, teve uma pergunta, as pessoas perguntaram, ele é autodidata, não é? E eu falei, não, eu vou responder isso na live, né? Vamos falar um pouco. Você teve, a sua primeira influência foi seu pai, né? Que tocou com Elis Regina, tem todo um... Vamos começar lá, do espermatozoide? Pô, do espermatozoide você foi longe, hein? Ó, quem tá entrando, o Cris Stuginski aqui, o Faustinho, pô, mó galera entrando. Meu pai foi minha primeira influência principal, né, aí, musical. Meu pai, ele era parceiro do Natan Marques, que o Natan tocou com a Elis, né? Então, Sim. meu pai era parceiro do Natan, que foi músico do Elis, dentre outros músicos que frequentavam lá em casa, né? Foi uma influência muito grande, né? E o mais legal é que, assim, meu pai, ele nunca me ensinou formalmente, assim, nada, né? De falar assim, ó, faz esse acorde assim. Acho que meu pai me ensinou o que que é um acorde diminuto, uma tetra de diminuta. Mas Isso sabe você quem me viu? ensinou? Você era criança, né, Gil? Pequenininho, né? Sabe quem me ensinou os primeiros acordes? Foi minha mãe. A primeira música que ela me ensinou tinha era um dó maior, lá menor, ré menor e sol. Mas aí você vai estudando sozinho, correndo atrás, né? Na nossa época não tinha que correr atrás, né? Não tinha muita informação, não existia aquele clichê de falar, né? Não existia internet. A busca da informação era a gente tinha que correr atrás mesmo, né? Eu lembro quando eu fui fazer aula com você de flamenco, você já tocava Ovation, um estilo mais, já improvisava muito, né? Tocava Eu tocava. flamenco, mas o clássico ainda você não tinha entrado, né, Gil? Eu tinha Assim, estudado um pouco com o Henrique Pinto, né, uma época, mas eu estava numa pegada bem flamenca e bem da música, da improvisação, etc., nesse período, né? E você já destruía no clássico, né? Enfim, você foi fazer aula comigo? Nada, a gente tocava junto, conta a verdade pro não, eu fui pessoal. fazer aula mesmo. Eu pagava até em dólar, você lembra? Ó, o Marcel perguntando se o Natan Marques é o pai do André Marques. Exatamente. E o Natan foi uma grande influência, porque o Natan tem uma musicalidade, assim, que eu nunca vi igual, né? Então o Natan tem uma questão da musicalidade que o André herdou muito, né? Mas o André é um monstro. Não sei se você conhece o André Marques, que é filho do Natan, tocava com o Hermeto, chegou a gravar até com o John Patitucci, que era baixista do Chico Corea. O Marcel falando que conheceu o Natan, com Conheceu certeza. Deve ter o conhecido. Natan, o Marcel conheceu o Natan. É, Ah, deve legal, ter conhecido Marcelinho. por Bacana aí, né? participar, a gente fica feliz. E o Natan mora aqui perto, né? Olha, escrevendo, o André que é filho do Natan. Ó, o Paulo entrou aí, hein? Paulo Paulo entrou. Cury. Ó, o Faustinho chamando aqui. Depois eu falo com o Faustinho perguntando do Alisson, do primo dele. Você fez umas aulas comigo, na verdade, mais ou menos, né? A gente trocava informações, na verdade, né? É que na época você tinha muito dinheiro, você me pagava US$ 100 por aula, né? Era só para ostentar, né, Gil? Era só para Ostentar ostentar, era só para me humilhar. era nada. Eu sei que a gente começou, aí você falou, eu falei, pô, Gil, vamos fazer um trabalho junto? Você falou, vamos fazer sim. Aí a gente fez o Estação. O Estação E, foi depois da gente viajar, não foi? O Estação foi bem depois. Primeiro trabalho junto foi a gente foi viajar para Belo Horizonte para tocar, lembra? Belo Horizonte, Foi é uma verdade. série Lá no, de no Teatro eventos lá, Belas Artes, né? Palácio O das Artes. Palácio das Artes, é. O patrocínio da Alcon, né? Aquele laboratório. Exatamente, exatamente. E eu lembro que em determinado momento você ficou encarregado de colocar uma música para cada estado do Brasil. E
E para São Paulo você escolheu uma música legal, para o Rio também, Paraná também. Aí chegou na hora de Goiás, você virou para mim e falou: Ravi, eu vou colocar uma viola, bem caipira para sacanear esse goiano. Aí entrou uma viola tipo, um negócio bem assim, e o cara ficou meio sem graça, né, Gil? Ele entrou assim. A gente era muito, tipo adolescente, né? Ficava rachando o bico, assim. Bons É, a tempos. gente fazia umas coisas, aprontava umas, né? Agora, você já improvisava muito, né? Já tinha uma linha jazzística no seu som muito forte, né, Gil? Nessa época. Eu lembro de você improvisar. Então, teve uma veio a influência do jazz, influência do flamenco e aí depois o erudito. Vamos falar quando você entrou para o erudito e um pouquinho dessa influência do jazz. Como é que deu Então, essa... na verdade, a história inicial, eu sempre tocava música popular. Aí, quando eu tava com uns 18, 19 anos, mais ou menos, eu decidi estudar um pouco de erudito. E aí eu fui estudar com o Henrique Pinto, Uhum, que foi professor geral aí de um monte de gente. E o Zanon, acho que estudou com o Henrique. Até o Everton estudou com o Henrique. Todo aham, mundo estudou. E aí eu estudei um tempo com o Henrique. Só que nessa época que eu estudava com o Henrique, eu estava tocando muita guitarra elétrica, né? Então uhum. eu fazia meio em paralelo. E aí eu acabei usando esse estudo inicial do erudito para aprender bem a ler, né? Escrever, ler partitura bem. E aí fui para uma onda mais outras, estava tocando rock, blues, bandas em geral, etc, né? Aí eu comecei a estudar flamenco uns anos depois, e aí eu voltei a pegar forte no erudito vai, mais ou menos uns 8 anos que eu comecei a estudar com o Everton. E aí eu comecei a entrar num estudo forte aí de repertório e de técnica erudita, né? E acabei abandonando um pouco a parte do violão popular, mais da improvisação e da guitarra propriamente A dita, né? guitarra ficou um pouco de lado nessa época, né, Gil? A A guitarra guitarra, ficou um pouco de lado. Uhum. Você ficou 100% no E violão. 100% no violão mais erudito e violão brasileiro, mas com uma pegada mais erudita mesmo, né? Gil, aí E... nessa fase que você começa uma pesquisa dos luthiers, né? Ah, Nessa com fase. certeza. Você já Aí nos gostava do últimos... Joacir. O primeiro luthier bom que eu tive violão foi o Joacir. Não, tô sendo injusto. O primeiro violão legal que eu tive de luthier foi do Gabriel, que ele fazia uns violões legais na época também, né? Eu acho que eu cheguei a ver Valdir esse Gabriel. violão. E aí Não depois eu chegou? conheci o violão do Joacir, gostei muito, né? E encomendei. Uhum. Encomendei 3 violões do Joacir, né? E tanto que a gente gravou Estação com 2 violões do Joacir, né? 2 violões meus. Verdade. E Aquele aí violão depois, flamenco. Aquele violão meio é, aflamencado. exatamente, eram dois, né? Um flamenco e um mais flamenco ainda. Esse- E Boa. aí, enfim, quando eu comecei uma pegada, antes de eu estudar com o Everton, eu já tinha viajado para fora, para Los Angeles, principalmente para gravar algumas coisas e acabei conhecendo muitos violões bons, né, de fora. Então isso deu uma vivência legal assim de você. Ó, Rodrigo Domingos entrou aí, pô, Rodrigão além de tocar muito violão, é um compositor aí extraordinário. Acabou de lançar o CD. Abraço aí, Rodrigão. Ô, Mas Gil, então, você que enxerga melhor, vai cumprimentando o pessoal, porque você sabe que esse morcego aqui é cego, né? opa, tá bom. E, enfim, aí as viagens para Los Angeles foram importantes para conhecer violões mesmo, assim, né? Então, conheci, putz, peguei, toquei tudo que tinha de legal, principalmente. Até gravando alguns vídeos fora em Los Angeles com alguns violões que são a única oportunidade de tocar foi essa, né? Que são violões muito Você teve caros. aquele hall de Miami, né? Onde que vários violonistas. Como é que Los chama aquele Angeles, lugar, Gil? é o Guitar Salon em Los Angeles, não em Miami. Los Lo- Angeles, Los verdade. Angeles, né? Como é que foi essa Abra- experiência de tocar no Guitar Salon, Gil? Abração pro Rodrigo de novo aqui. Depois eu vou te chamar pra gente conversar. Cara, é fantástico, porque assim,
tocar em instrumentos que são uma oportunidade única de você tocar. Então eu tocava em Hauser 1, Hauser 2, Hauser 3, tocava em uns Ramires antigos, tocava em Miguel Rodrigues, tocava em alguns construtores alemães também fantásticos. Putz, então era coisa da pesada, né? Mas E assim, teve esses grandes violões, teve algum violão que meio que deu aquele impacto, assim, de você falar, puta que pariu? olha, eu gostei. Tem um Hauser, eu acho que era 2 ou 3 que eu toquei, que era fantástico. Os Uhum, Miguel Rodrigues são muito legais, assim, muito imponentes, né? uhum. Friedrich, eu toquei num Friedrich, que é um francês, que é um cedro, o melhor cedro que eu já toquei, que é um negócio do outro mundo. Acho que o Friedrich foi o que marcou mais. Eu lembro que eu estava conversando com o Marcel do Friedrich, né? Ele ficou louco quando eu falei, ele queria ver, né? Friedrich, Foi lá os franceses são muito, os franceses bons são fantásticos, assim, né? Mas o Friedrich foi um dos melhores violões que eu toquei, se não o melhor, né? E enfim, tem um monte agora que eu não me lembro assim, mas um monte de coisa que eu já toquei lá legal em Los Angeles, né? Então, mas eu tava falando da formação, né? sim, sim. Então, assim, eu tive alguns. Não posso fazer injustiça aqui de não falar. Meu primeiro professor foi o Henrique Pinto, né? Uhum, Depois eu cheguei a estudar flamenco com um espanhol, que era o Agustín Carbonell, El Bola, que ele é um cara que veio. Era um cigano maluco que veio da Espanha. Ele mais faltava na aula do que ia, mas assim, eu consegui estudar um pouquinho com ele, foi muito legal. Ele, pra você ter uma ideia, ele tinha um grupo de flamenco fusion, né? Que teve um violonista flamenco que gostou do estilo e pegou os músicos dele. Esse músico era o Paco de Lucia. Então ele tinha um grupo que tinha o Jorge Pardo, que era o flautista, e o Rubem Dantas, que era o percussionista brasileiro, né? Aí o Paco uhum. tungou os músicos do cara. Enfim, aí depois eu estudei um pouquinho com o Fernando Correia, guitarrista de jazz, fantástico, que era meu vizinho, né? Vizinho de Uhum. porta, né? Quando eu morava ali na Vila Mariana. E meu último professor que eu mais estudei foi o Everton Gloiden, né? Você teve Que uma rotina de dormir violenta, né? Era, eu acho que 7 horas, 6 horas por dia, sei lá, 8 horas, né? Eu do lembro que dessa época. sim, era um negócio. Mas o Everton eu estudei muito tempo e foi muito legal, assim, porque além de ser um cara musicalmente, tecnicamente, que mudou tudo, é um amigo, né? Um cara. Então, e ficou uma amizade grande, né? E, enfim, esses foram meus professores. E isso aí, da minha formação Um e abraço aí estudar. para Jéssica, essa eu consegui enxergar que entrou. Tio, você pode É. tocar alguma coisa pra gente? Ih, rapaz, tô sem violão aqui, meu. Você não me falou. Aqui Então eu vamos tô com emendar uma. na próxima pergunta. Eu no esquema que eu tô Eu aqui, fiz meu uma filho. pergunta, o Marcelzinho fez uma pergunta aí do Friedrich, né? Aham. Desse violão que você tocou lá. Você pode lembrar um pouquinho dos detalhes desse violão, Olha, o Gil? Friedrich que eu toquei era um violão de tampo de cedro, lateral de jacarandá. Era um violão que estava com corda ação baixa e corda velha. E mesmo assim era um som que eu nunca vi, né? Então o violão era muito bom. E eu nem toquei para gravar, eu toquei porque o cara tava, um amigo meu, que era o Jean Paul, que é do Guitar Salon lá, ele tava com o violão num escritóriozinho em cima ali e falou: Ó, toca esse violão aqui para você ver. Nem tava exposto nada, né? Daí eu toquei e falei: Uhum. Meu Deus. Então era uma coisa espetacular, assim, né?
É um negócio realmente especial. É o melhor violão de cedro que eu já toquei e dos De melhores cedro. que eu... De cedro, Cedro, né? Que louco. de cedro. Um dos Friedrich é melhores. alemão, alemão, né, Gil? Friedrich é francês. Seis. Friedrich francês. Quanto um violão desse? Ah, deve ser uns 250 mil dólares agora, eu imagino. Alguma coisa assim. É um negócio inconcebível. Talvez seja preço de Hauser, um pouquinho menos, né? Uhum. É um negócio caríssimo. Mas Os anões hoje, Gil, tava tocando num Fischer. Tava um som bonito também, né? Fischer é bom. Fischer é em inglês, né? Ah, outro É, cara que eu toquei lá também, alguns foram muito legais, é o Rubio, né? Que é o Rubio. o Rubio, Ele é que é mais grave, é isso, Gil? Um violão o mais Fischer é grave? mais grave, geralmente é o violão mais grave. O Rubio o Fischer é um discípulo do Rubio, né? Então é meio na onda, assim, né? Enfim, mas Vamos falar um pouquinho mais, Gil, dessa experiência que você teve com o Everton Gloden. o Everton foi um cara que abriu muito a questão musical mesmo, né? Porque eu entrei no mundo mais do violão erudito e não só da questão técnica, mas da questão musical, né? Porque eu cheguei com ele com boa técnica, boa desenvoltura, mas ele mudou meu som, né? E musicalmente era muito legal, uma experiência muito legal em relação à interpretação, a coisa da dinâmica enfim. Então, Everton, um cara que, pô, o melhor professor que eu já tive, não tenha dúvida, assim, né? Cara Legal, que, legal, vai ficar feliz. Gil, você teve o Fernando de la Rua também é um fã seu, né? E você teve pô, com ele grande, na Espanha, né? tive com ele. Ó, falando nisso, o Everton entrou Ó, agora. Everton Ó, agora. ó, Então, Everton, o Gil tava falando de você agora aqui. tava rasgando seda aqui pro Tava Everton. rasgando cedo aí. Mas realmente, eu estudei com ele também, né, Gil? Mas tomei mais bronca, né? O Everton dava muita bronca. Né? Eu vi você Abraço. contando, cara. Você era muito jovem, ele queria reger a orquestra de violão, você ficava tocando, né? Aí ele fala, Ravi, para de tocar essa porra, Ravi. Como é que eu vou reger você Ravi, tocando? porra. Ó, o Wilson falando, o melhor aluno, o Ravi deve ser o melhor aluno, né? Com certeza. Não, foi pra você essa daí. Pô, Gil, eu tomei muita bronca. Eu era muito rebelde. e o Everton, além de tudo, era São Paulino, né? O Everton, sabe como eu conheci o Everton, assim, ao vivo, né? Ele dava aula na rua da minha casa, né? Isso faz uns 8 anos, alguma coisa assim, né? E aí eu tava na padaria num sábado de manhã, e eu tava procurando alguém para voltar a estudar violão erudito, né? Faz uns 8 anos, mais ou menos. E aí eu encontrei o Everton na padaria, né? No caixa, e ele foi comprar alguma coisa lá, pagar o café da manhã. E aí ele abriu a carteira, tinha um distintivo do São Paulo. E eu sabia que o Everton era São Paulino roxo, né? E o Conrado Paulino tinha me falado que o Everton era São Paulino também, né? Eu sou São Paulino também. Aí ele abriu a carteira, eu vi o distintivo de São Paulo e falei, pô, você é o Everton, né? Eu liguei a fátia com o distintivo. Ele falou, sou, pô. Daí, pô, começou. Começou. Na semana seguinte eu tava tendo aula com ele e, putz, fiquei sei lá, uns 5 anos tendo aula com ele. E era muito bom, cara, era muito bom. E eu Era lembro que você muito começou a tocar Scarlatti, você tocava também. É um repertório grande, né, Gil? Estudo 2 do Vila, quando você veio tocar de novo em Itajubá. verdade. E foi muito legal. E ele deixava eu tocar o que eu quisesse, né, meu? Então era muito bom e ele era muito, muito bom, o Everton, cara. E E bons lembrar com tempos, você. Bons tempos, bons bons tempos. tempos. Que a gente podia se encontrar. Toda a aula era assim, todo mundo se reunia no café da manhã, né? A gente tomava café da manhã, tomava cachaça, não, brincadeira. Tomava café da manhã e depois ia todo mundo para aula. Ele mandando aqui. E, e aí a gente
ia para aula todo mundo, né? Então era um esquema meio masterclass, assim, sabe? Todo mundo fazia a sua aula com os outros alunos prestando atenção e ele dava os toques e todas as aulas serviam para todo mundo, né? Então era E o muito legal. Oscar aparecia por lá, assim, amigo do Everton também. O Oscar aparecia por lá no meio da aula, assim, interrompendo, Gil? O Oscar pintava lá também. Era só, Mas ele interrompia a aula? era só as puta véia, meu. Desculpa o palavreado, mas era só puta violão, né? véia. E era muito bom. O Oscar, o Chico Saraiva também, que é grande violonista e compositor e etc., também pintava lá. Pô, tinha gente da pesada, cara. Então era muito legal, né? E foram alguns anos assim estudando, eu tava num ritmo pesado, né, de estudo. Tava tocando um monte de Scarlatti, Rodrigo, Antônio Rodrigo, você estava Lauro. tocando uma sonata do Rodrigo, não é? Foi o Uma quê? sonata do Rodrigo. Eu acho que você estava tocando uma sonata do Rodrigo. Sonata Giocosa tava tirando, né? Giocosa. É essa mesmo, É, né? Linda essa que é sonata. legal, né? Enfim. E ó, minha mulher entrou, a Renata Antanioli. Te amo, amor. Renata, tudo bem? Beijo Ela pro deve Theo, estar meu afilhado. Você já falou que o Theo é meu afilhado. Você não conta isso pra ninguém, né, Gil? o Theo. Ó, o Reyes Gonzalez entrou aqui. Um abraço para você. Grande violonista luthier aqui. Mas era muito bom, cara. Eu sou muito grato ao Everton e ele é meu amigo de charuto também, o Everton, né? Pô, então Turma do Charuto, legal, ele legal. é meu amigo de charuto, né? Então, pô, é muito Ele legal. gravou a obra completa, né, Gil? De Bach, Ah, né? O Everton não existe, cara. A última vez que ele veio aqui em casa, ele veio trazer um violão do Clayton Fernandes, que é. Ó, o Marcelo tá perguntando para falar do Ruck, vou falar daqui a pouco. Legal, O legal. Everton trouxe um violão do Clayton Fernandes, um- Vamos. Pô, quando acabar essa loucura aí de Covid-19, Everton, vamos fumar um charuto aí junto. E o Ravi também vem aqui para ficar olhando, respirando fumaça. Mas a última vez que o Everton veio, pô, ele fez o Everton toca qualquer violão, né? E sai um puta de um som. E ele, pô, fez um show aqui pra mim, tocou uma porrada de coisa, foi Poxa, muito bom. que maravilha, Gil. O Marcel tá falando pra falar do Ruck, né? Vamos O falar Ruck é um, aqui. Ruck é um violão fantástico, um luthier do 19 charutos aqui. É o que a gente já fumou. E, o Ruck é um violão fantástico, putz, um luthier americano, né? Uhum. Que tem um som mais moderno, assim, não é uma coisa muito hauseriana, mas é um violão fantástico. Tem alguns vídeos tocando o Ruck, né? Eu tenho alguns vídeos aí anteriores, né? E Ricardo Gilfrida é o seu YouTube, né, Gil? isso, Ricardo Gilfrida. Mas se colocar para procurar lá, tem inclusive os vídeos do Guitar Salon também. Que tá sendo tocado. Ó, tem um tio entrando aí, Gil. Opa, ICM Ixi, Luthier. Quem é o ICM Luthier? Pô, não sei quem é, mas um abraço para ele também. um abração para você. Você fala um pouquinho aí de você pra gente interagir, né? Porque ICM tem que ter uma sigla que é tão, né? Pode ser tanta coisa. Pode ser um monte de Instituto, coisa, né? né? Mas não liga Tomé de não. Souza, Tomé de Tomé de Souza, né? Souza. Do Tomé de Instituto Tomé Souza de Souza. 1199. Aí, Marcel, ó, fala um recado pro Marcel, né? Quando você Tá. estiver em São Paulo, avisa, pô, pra você vir em casa ver o Ruck, né? É, legal. E aí, de 2 anos pra cá, também vou falar porque, né, não tem muito. O Everton falando aqui, junto com os Friedrich, os melhores cedros. Acho que o Ruck, com certeza. Mas o Friedrich é melhor ainda. O Ah, Friedrich, essa observação do Everton. O Ruck é cedro, Gil? cedro, é cedro. É cedro. Cara, e você falando pra mim não ter violão de cedro, você tem uns 15 violões de cedro na sua casa, em off, é? Eu tenho o Ruck de cedro e tenho um do Lineu, de 7 cordas. Puta, o Lineu Né? também é fera, né? Então, o Lineu tá fazendo umas coisas novas aí que são
né? Você lembra do violão do Marcel, Gil? Aqui o Nanique, é isso? Nanique, né? Você tocou nesse violão? Lá O, no último... o Grand Concert, Participou. toquei. Mas o Uma coisa Marcel que... também, qualquer violão sai um puta som, né, meu? O cara toca pra caralho. Mas o violão é bom pra caramba, pô. Você fala É muito qualquer bom. violão como se o violão fosse ruim, né? Não, mas ele é bom e o violão também, né? Os dois. Eu gostei muito daquele violão. Achei um médio bonito, cara. Aquele médio daqui, sabe? Bonito. Gil, Enfim, tem demais. no primeiro, eu lembro que no encontro no Envisu que teve o Ginga, você veio, né? E, Foi em quanto? e eu lembro de você. 2007? Hã? Foi 2008? Que ano que foi mesmo? Em 2008. 2008, né? Aquela época eu tava E tocando com o Ramires Flamenco, né? Ainda tenho. você veio com o Ó, Ramiro? entrou aí o Flávio Barba aqui, pô, grande guitarrista de jazz. Um abraço aí, Flávio. E o Nick é aqui o Marcel falando. Aqui o Nanico, eu gostei muito desse violão. Eu achei do Minha mulher caralho. tá, o Theo tá confuso, não sabe onde eu tô. Coitado, que eu tô no quarto aqui, Cadê o isolado. Telzinho? Ah, é. Abração pro Flávio Barba aqui que entrou, que é um monstrão do jazz também. E Então, falando de jazz, mas aí vamos falar do Ginga primeiro, né? Que eu lembro que você participou de um programa de televisão e que o cara tava, porque entrevistava um por vez, né? E aham. aí o cara te chamou, acho que era Globo Local, não sei. Aí chamou você e aí na hora que você estava tocando, o Ginga sentou no chão para te ver tocar, né? Ele pirou, tinha feito um arranjo, acho que Sentimento Mood, alguma coisa assim, ou era Era, o era, era Sentimental Style. Mundo. E ele sentou no chão e o cara, repórter, ficou sem graça, né? Porque tava todo mundo meio que puxando o saco, a mídia estava puxando o saco do Ginga, né? De repente o Ginga sentou no chão para te ouvir. Você lembra disso? Lembro, porra, cara, essa vez foi lendária, né? Foi Os ar- lendário. Ele assistiu. Aí o cara falou: Não, a gente vai pegar uma cadeira para você. Aí o Ginga: Não, cara, eu tô no chão aqui porque esse cara toca muito. Então eu tô sentado para galo e tal. Aí eu falei: Imagina a Puta que emoção, né? pariu. Imagina a É, emoção do Ginga te ouvindo. Você nem consegue de tocar direito, né? Com o Ginga sentado no chão te ouvindo, né, meu? Mas. E aí, de 2 anos para cá, eu voltei muito para guitarra elétrica, né? E pro violão mais jazz, né? uhum. Tanto é que você teve com um trio no ano passado, né? Chamou É, muita atenção a formação ali, ficou um negócio o ano bacana passado, mesmo. Pode falar o um ano, pouco desse trio, Gil? esse foi ano passado já, né? Caramba, Passado, 2019. nossa, Parece que faz muito tempo, né? é. Foi um trio que eu tava tendo de jazz brasileiro, que era com o Vinas, que é o percussionista que toca comigo desde sempre, né? Sim. E o Luiz, guitarrista de jazz também, super guitarrista de jazz, Luiz Cláudio. E, pô, foi legal pra caramba, né? Foi legal pra caramba. Porque de 2 anos pra cá, que isso, o Everton falando aqui, assim, eu choro. Eu sou um Ricardo dos Alves. maiores talentos do alterocopismo aqui. Não, mas isso Mas, que eu estou falando de virtuose mesmo, o Gil realmente tem isso aí, ele é nato dele, né? Ele tinha uma velocidade que meio que eu tinha que ralar para acompanhar, sabe? vai, fala sério. Não é Então, fato, velho. e aí, desses 2 anos pra cá, né? Não tenho pudor nenhum em falar. De uns 2 anos eu fui acometido com uma distonia focal, né? Que é um problema neurológico que acaba atrapalhando a coordenação motora de um dedo da mão direita, né? E aí eu tive que parar totalmente com o violão clássico, né? Tem vários músicos aí que eu não vou citar por sigilo, né, dos colegas, mas
E aí eu voltei muito à guitarra de jazz e violão com palheta, né? Então acabei voltando que é o que eu fazia muito no passado. Então esse trabalho aí que eu fui tocar em Itajubá, grande cidade de Itajubá, né? Que a É, gente a gosta. grande cidade. A E terceira capital, pode falar, Gil? você sabe melhor que eu, né? Porque você o Rodrigo tá me falando aqui, pode citar amigo velho. O Rodrigo também foi acometido com distonia focal e é um puta de um músico, o Rodrigo. E toca pra caramba e tocava muito mais que eu, violão clássico, flamenco e etc, né? Enfim. Mas aí, desde desses 2 anos que eu fiquei com a distonia, eu acabei voltando a ser guitarrista mesmo, assim, né? Uhum. E E é legal, cara, porque eu voltei a estudar coisas que eu estava querendo e precisando antes e é assim, né? Então, eu acho que o violão clássico ficou para experiência, assim. Eu ainda uso muito do que eu estudei, não tocando exatamente, mas conceitualmente falando, né? Sim. Uso muito. E eu vejo que você tem uma polivalência aí também, né, Gil? Porque você tem um lado seu produtor também, né? De estudo Exatamente. também. Inclusive, ele fez uma coisa a quatro mãos aí com o Paulo Elcuri na gravação na masterização das Badenianas, né, Gil? Com certeza, eu tenho esse é uma outra vertente de trabalho aí, a Vamos falar. masterização, finalização, né? Vamos, Eu finalizei junto com o Paulo Elcuri o CD do Ravi, né? E alguns outros CDs aí eu masterizei, alguns caras aí de estilos diferentes, aí o Flávio Gutoc, guitarrista country, o Flávio Nunes, que é violonista de jazz manouche, a Gil Nogueira, que trabalha com o Flávio também no CD, eu fiz a masterização. Então, eu fiz coisas para o Conrado Paulino também, de masterização. Bom, algumas coisinhas aí de master, né, que eu sempre gostei. O Everton falando aqui, eu só tinha que trabalhar um pouco de interpretação, pô. Ele gosta de mim, né, pô. Enfim, mas, ó, vamos. entrou minha sogra aqui, um primo aqui, o Adolfo. Eu Ó, dá lembro, Gil, parabéns que pra... desde o Estação você já tinha uma paixão por essa coisa de gravação, né? O estúdio em Tatuapé, eu acho que era seu e do Vinas, não era? Do Vinas, do Alisson e do Rafa, um outro amigo meu, mas eu sempre gostei de gravação, porque isso eu herdei do meu pai, né? Quando eu Hum, era adolescente, eu gravava em gravador de rolo, né? Então sempre uhum. gostei de microfone, gravador e etc, né? Ó, entrou minha sogra aí, hein, a Fátima Antonioli. Parabéns para ela, aniversário dela hoje, hein, ó. Parabéns, parabéns. A mãe Parabéns. da Renata. Mãe da Renata, claro. E aí sempre gravação foi uma coisa que eu gostei muito, né? E nos últimos tempos a masterização, né? Eu tenho fiz coisas aí para cantores, o Rafael Barreiros, um amigo também, que fiz algumas coisas aí de masterização. Gosto muito, estudei bastante, assim, a parte técnica, né, do áudio, então é Muito. muito legal, assim, né? Eu Uma achei masterização interessante. é fácil, meu. Com o Paulo Não, eu lembro gravando e que tocando, isso que eu ia falar, que tipo, eu sou amigo do Paulo há 20 anos. Eu era tipo 10 anos de idade e Paulo, a gente já era amigo. E quem ele me te indicou iniciou. o Paulo foi você. Você que Exatamente. falou. Eu liguei para você, falei, Gil, eu tô querendo gravar violão. Aí você falou assim, cara, vou te recomendar o Paulo. Eu falei, aí você falou, cara, então você não conhece o Paulo. Ele tá entre os melhores aí do Brasil para gravar violão. Você lembra disso, Gil? Lembro, claro, pô. O Paulo pô, ele que me iniciou nessa coisa do áudio digital aí, ele que me... Ó, minha mulher perguntando se tem outra sogra, né? Você falou a sogra, a mãe da Renata, né? Ela já ficou desconfiada, Ravi. Nossa, Rê, você viajou. Você viajou. Viajou, Rê. Eu ia falar outra coisa. É a avó do Telzinho, não é, Gil? Isso, uma delas, né?
Isso, força de expressão, a gente fala assim, não encana com as palavras não, tudo certo. Enfim, essa é uma outra vertente do áudio, né, da masterização, e eu gosto muito, né, acho muito legal. Eu tenho, inclusive, investi bastante em equipamento analógico aí para masterizar, então tenho feito Bom, bastante A coisa. Renata rachou o bico, viu? Ela tava enchendo seu saco, ela tava curtindo, viu? É, ela estava jogando um verde aí para ver se a gente se caía, se Ah, ela tinha informação. não, não tava não, ela Mas tava brincando. eu sei, tô brincando, né? Então essa é uma outra vertente, né? Uhum. É, mas agora, Gil, atualmente, eu tenho. Fala. agora voltando ao assunto do gravar violão, né? Que o Paulo é fera, você também. É um desafio, né, Gil? Eu acho que dos instrumentos é um dos instrumentos mais difíceis de serem gravados, o violão, né? Depende da Uhum. sala, do microfone, do pré-amplificador, do conversor analógico digital, do violonista, da corda. Você lembra como Depende. você conheceu músico bom e masteriza bem? O Paulo tá falando. Obrigado, Paulo. Pô, o Paulo é demais. E o que você ia perguntar? Você lembra como você conheceu o Conheci o Paulo? Paulo, é, Então, o Paulo, eu lembro que eu fui na casa dele que ele foi masterizar para mim um. Ó, o Everton tá perguntando quais as minhas maiores influências. legal. Depois eu vou falar, guarda aí essa aí. Beleza. O Paulo, eu conheci ele que ele foi masterizar uma faixa minha de violão que ia para um CD Da da. Guitar Play? Não, de antes, da cover guitarra, foi de antes ainda da Guitar Player, Ah, né? da revista do Regis Tadeu. É. Exatamente, do Regis, aquele que jogou o CD pela janela, lembra da história? Enfim, o, ó, o Gabriel entrou aqui também, abraço para ele. CD do Então, Fábio. Já não, era outro Fábio, né? Que ele jogou pela janela. não lembro, eu não lembro. Se esquece. Enfim, e aí eu fui lá na casa dele, um puta estúdio legal, cara. Ele masterizou pra mim, pô, foi super brother. Depois ele me emprestou um conversor analógico digital dele, o Paulo. A gente saiu lá de Cotia, foi pro Tatuapé, gravou e voltou pra casa dele. Ele tá O falando, você me TL, passou um TL áudio. você pegou o TL, meu, eu não lembro. Ah, é verdade. Foi um equipo, ele comprou um equipo, foi assim, é verdade. O que é Cara, ó, o isso, TL Felipe áudio? Felipe Mandarino é um amigão meu também aqui. Um abração aí, Felipe. O Felipe tocou comigo num local chamado Rota 69. Eu acho que é censurado a gente falar sobre isso. Enfim, mas o Paulo eu conheci assim, acho que foi negociando equipe e depois, puta, ele me ensinou um monte de coisa, né? Lembro, Felipe, de você. Você foi um palhaço mesmo, esse Felipe. E então foi começando com negociação de equipamento, né? Mas depois, pô, ficou. O Paulo me ensinou uma porrada de coisa de áudio, foi muito legal. Cara generoso, né? Legal, legal, Gil. Vamos falar Enfim. agora um pouco, Gil, O a Everton pergunta tinha do Everton, perguntado as suas quais as. influências. Ó, inicialmente, as minhas maiores influências foram. é, eu acho que assim, primeira coisa, meu pai e o Natan, né? Foram meu pai, o Natan e o Carlão Andrade, que era amigo do Natan e do meu pai, que começou a influência, né? Mas ainda influências não conhecidas assim depois, né? É, eu acho que inicialmente os caras, os virtuosos aí da guitarra meio fusion, tipo Aldi Meola, John McLaughlin, o próprio Paco de Lucia, né? Foram três Uhum. influências muito grandes inicialmente. Tinha aquele disco Friday Night em São Francisco, que os três tocavam, né? Que, Lembro, putz, você puxou um tema no evento e falou, corre atrás, né? Eu lembro disso. eu estudei esse CD aí, puta, muito tempo, né? Então foram Sunrise, três acho que influências grandes, assim. Caras de rock inicialmente, né? Muito, né? Porque eu era meio roqueiro. Então, Joe Satriani, Steve Vai, enfim. Depois vieram caras mais do violão
Violão O Baden, brasileiro. né, Gil? Que você começou a ouvir, Sabe né? que o Baden eu conheci depois eu conheci mais o Baden. Eu conheci o Baden mais com você, quando eu comecei É, naquela época a gente não tinha tanta... Tinha que ter disco mesmo, né? Não tinha, é. vou baixar no não sei aonde, né? Rafael Rabelo foi muito legal, assim, na época. Paulinho Nogueira, não posso deixar de falar. Paulinho Nogueira. E depois, na época que eu comecei a estudar um pouco com o Henrique, aí um pouquinho dos grandes, dos caras do erudito mais Segovia, Julian Brim e John Williams, essa tríade aí era quem não foi influenciada por essa tríade muito, né? Sim. E do Brasil, Gil, dos violonistas eruditos, erudito, violonista do modo geral, quem que você citou? Rafael, né? Baden e Rafael Baden, Marco Pereira, Marco né? Pereira, Marco gosto. Pereira, eu gostava muito do som do Marco Pereira. Deixa eu lembrar, quem mais? Fala aí mais alguns aí para você me lembrar. O próprio Everton, né? A obra dele para Ah, bar. o Everton nem se fala, porque o Everton é uma influência, acima de uma influência, né? Everton é meu mentor, pô. É outra. É acima, assim, não é influência. Ele é o cara que. Tá uma viadagem isso aqui, né, meu? Porra, tá. Mas eu quero falar de um CD que a gente gostou e comentou, que é o Só Baden, né? Gravado pelo Marcel, que é um CD que também que a gente curtiu o som. Você lembra, Gil? Porra. Puta CD, né? Ah, Marcel é cracaço, né, meu? Cracasso e um cara legal, né, também. Não adianta o cara ser bom e não ser um cara gente boa, né? O Marcel é um cara É, humilde, toca muito enfim, pô, precisamos encontrar de novo aí quando acabar essa doideira aí de coronavírus, né? quando acabar o Corona, no próximo Embisu tá a turma de novo, né, Gil? Com certeza. Mas de influências, acho que é mais ou menos isso aí, né? Sempre vai esquecer um monte de coisa. Caras de jazz, assim, muito, vai. Sim. Joe Pass, Pat Martino, George Benson, né? Muito dos flamencos também me influenciaram muito. Vicente Amigo, Ah, Gerardo Núñez. vamos falar um É, pouquinho, Gil, sem querer te interromper. Que você pode, teve em pode. Barcelona com o Fernando de la Rua, né? Madrid. Como é que foi essa experiência aí que ele conta, cara? Ele fala, pô, foi Foi muito. legal. Vocês conheceram o Luthier lá também, né? Putz, cara, a gente foi, quando eu tava lá, fiquei alguns dias em Madrid, e o Fernando de la Rua, que também é um cara que, além de tocar muito, é um cara muito gente boa. Influências também os flamencos brasileiros que eu tive mais contato há alguns anos. O próprio Fernando e o Tito Tito, né? Gonzalez também. O Tito também, que era um super brother, né? Passei muito perrengue tocando com ele, flamenco, não sabendo para onde ia, e ele tocando. Ele falando, vamos lá tocar, não é fácil para você. Aí eu ia lá, só me ferrava. Enfim, mas uma vez, quando eu fui para a Espanha, em 2000 e pouco, né? Enfim, 2004, 2005, acho que foi por aí, né? E o Fernando me recebeu tão bem lá que eu fiquei uns 3 dias encontrando ele o tempo todo. Então a gente foi visitar Conde Hermanos, foi em alguns shows de flamenco dele, conheceu outros músicos. A gente foi conhecer o Arcádio Marim, que ele, que Pois é, Gil, o ele, Arcanjo tem a ele mesma mão que o Joacir, eu descobri isso. Esse é desenho aqui. parecidíssimo, né? O Joacir Arcádio, não vou muito falar legal, que eu não, tá? É semelhança universal, né? semelhança Coincidência. universal. E aí o Arcade a gente foi comprar madeira, cara. Eu tenho madeira até hoje guardada que eu comprei em Madrid com eles. Nossa. E O que fora, você meu, achou foi do muito... Arcádio, Gil? O Arcade, puta violão, puta violão. Você experimentou, conheceu? Tinha violão lá? Tinha. Puta violão, tinha, do próprio Fernando, eu gostei muito. Eu achei um puta violão. E Mas não era um, pode continuar. Gil. não era um violão caro, né? Então, enfim. E naquela época que putz, tinha tanto violão para ver lá, e você andando em Madrid,
Você anda numa rua, tem Conde Hermanos. Você anda na outra, tem Ramírez. Você anda mais um pouquinho para frente, tem José Romero. Você anda mais um pouquinho, tem É o céu, né? É o céu, né? Mariano Tezanos. Puta, tem, meu, é um em cada esquina, né? Então, então é um em cada esquina, né? O Everton tá perguntando aqui, como foi o Ricardo professor de violão, né? É também uma pergunta interessante, né? Eu vou responder, né? Oi, você, Gil. Oi, o quê? Você responde ou eu? Não sei. Melhor você não responder, porque senão você vai falar mal de mim. Não, tô brincando. Então, o Everton perguntou foi, na verdade. Faz muitos anos que eu não dou aula, né? Então, mas foi uma época muito legal, que eu tive muitos alunos bacanas, né? E eu dava aula meio de guitarra, violão flamenco, violão popular e eu acho que nessa época que eu dava aula, o legal foi a produção, né? De alguns livros e muitas colunas para a revista Guitar Player. Foram quase 8 anos. Se Eu lembro você do fizer arranjo. 8, Você fazia vários muito arranjos, arranjo, vários carimbó, arranjos, com ouro. certeza. Revista Acústico e revista Guitar Player. Deu mais de 10 anos de produção aí em revistas, né? E alguns... Eu tenho um livro também de violão que foi lançado pela editora da Guitar Player, né? E... Então... Mas depois que eu tive aula com o Everton, tenho até vergonha de falar que eu era professor de violão, viu? Então... Mas eu passei bastante tempo aí dando aulas, assim, né? Mas era muito legal dar aula, né? Mas depois eu cansei um pouco, viu? Foi uma Então, coisa Gil, que... agora você está focado bem na coisa da produção de trabalhos, né? De musicais, etc. Masterização. O Everton, menos. Você tá, Menos. e como é que, tipo assim, você está... Quem quiser fazer um trabalho de masterização com você, como é que faz? Qual o contato em algum streaming? Ou Face, Instagram? Como é que te encontra? Puta, o Face tem a minha página oficial, Ricardo Gilfrida, oficial. Ou Instagram, Ricardo, _ Gil. Ou, ou por e-mail, no ricardo@ricardogilfrida.com. Gostaria de aprender violão, mas eu sou um pouco besta. O cara tá falando, velho, aí a gente não pode fazer nada, cara, né? Né, Gil? Tem alguma coisa para Não, fazer nesse caso? eu conheço, não, é Pode. sacanagem, é conhecido aqui, é o Black. Ah, sim. Um A abraço para gente não ia você, meu. perdoar. Gil, fala Ó, quais os violões que você tem hoje. Pergunta do Marcelzinho aí. hoje, então, violões que eu tenho hoje. O meu principal que eu tenho hoje é um violão que ainda voltou para o luthier para um ajustezinho e vai voltar para mim. Não voltou ainda por causa do coronavírus, que é do Renato Oliveira. É um luthier brasileiro ali de Piracaia, né? Que é fantástico. Ele fez um violão para mim que ficou espetacular. O Ravi viu esse violão, né? Esse é o meu violão principal hoje. É o violão mais para minha pegada atual de jazz e enfim, né? Mas de violões que eu tenho na minha coleçãozinha aqui. Eu tenho um Sérgio Abreu 2005, que é fantástico, que eu não vendi ainda de dó, porque eu não toco ele pelo problema na minha mão, né? Eu tenho um Robert Ruck também, que é outro violão muito... Que ano, Gil? Esse... O Ruck é 2000 e alguma coisa, preciso ver, eu não lembro. Eu tenho um José Marim Plazuelo, que é um violão de Granada também, que é um violão também muito legal. Ó o Black falando aqui de Um esse dos caras malandro, mais né? talentosos que eu já vi tocar, todos Pô, os estilos que obrigado, ele cara. mencionou, mais rock, pop, jazz. Valeu, cara. Desculpa a brincadeira, viu? Eu pensei que você Ah, era um pentelho. imagina. Ele é um pentelho, mas ele é um... Não, tô brincando.
Ele é um brotherzaço aqui. Um cara legal. Foi mal, cara, brincadeira.